Fala, torcedor do Flusão, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Vitória do Fluminense ontem contra o Bangu, 4-1, primeiro tempo. Fluminense cometeu alguns vacilos, normal, o time estreando, o time principal estreando na temporada, mas no segundo tempo o Diniz fez algumas mudanças e o Flusão atropelou o Bangu 4-1. Bora dar uma olhada aqui no Sport Center da ESPN Brasil, o pessoal falando dessa vitória do Flusão. Créditos ESPN Brasil, o link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O luso brasileiro, Cícero Melo, ao vivo aqui no Sport Center. E a vitória do tricolor carioca. Oi, Cícero, boa noite para você. Boa noite a você, Alex Tseng. Um abraço também para o Antero, para o Elton Serra e para o Fã de Esporte, especialmente o torcedor tricolor. Acabou agora há pouco o jogo aqui da quinta rodada entre Fluminense e Bangu, e essa vitória maiúscula do Fluminense por 4-1. Tivemos um público de 3.604 torcedores presentes, praticamente a lotação esgotada. O estádio tem uma capacidade pequena. O Fluminense, que colocou o seu time principal pela primeira vez na temporada, no Campeonato Carioca, depois da decisão do Campeonato Mundial de Clubes, lá na Arábia Saudita, derrota para o Manchester City por 4-0. Jogadores entraram de férias, só voltaram hoje. Primeiro tempo foi complicado, os jogadores pareciam ainda sem ritmo de jogo, fora de forma física e técnica, e o Fluminense não fez um bom primeiro tempo e acabou perdendo por 1-0. Numa falha do goleiro Fábio, saiu mal do gol, acabou passando errado, e aí o jogador Adson, de primeira, da linha intermediária, fez um golaço por cobertura, abrindo o placar. O Cano perdeu alguns gols que não costuma perder, mostrando que estava visivelmente fora de forma no primeiro tempo. No intervalo de jogo, o técnico Diniz, Fernando Diniz, fez uma alteração fundamental. Colocou o Renato Augusto em seu segundo jogo com a camisa tricolor, e aí mudou todo o panorama. Ele recuou o André para a zaga, tirou o Felipe Melo, e a partir daí o Fluminense tomou conta do jogo, se impôs, e logo aos 5 minutos empatou o jogo com Keno de cabeça num cruzamento de Guga. E aí o Fluminense continuou forçando, não demorou a fazer o segundo gol. Aos 14 minutos, um golaço do John Arias, com um drible desconcertante e a bola colocada no alto, no ângulo. 26 minutos, finalmente o gol do Cano, não podia passar em branco o artilheiro tricolor. Acertou um balaço ali da entrada da área, fazendo 3-1. Entrou o Davi Terence, também, que fez sua estreia com a camisa do Fluminense, estava no banco de reservas, entrou aos 25 minutos. E aos 41 minutos, o Fluminense deu números definitivos ao placar, fechando a goleada 4-1, com o segundo gol do jogo do John Arias. Ele que voltou muito bem, motorzinho, coração do time, correndo o campo inteiro. O Fluminense se isola ainda mais na liderança da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. Já era líder, na frente do Botafogo pelo saldo de gols. Agora ficou líder com 3 pontos à frente do vice-líder, que é o Botafogo. 13 pontos ganhos, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. O ataque mais positivo, 11 gols, sofreu 3, um saldo de 8. Próximo jogo do Fluminense será domingo lá em Bacaxá, às 4 horas da tarde, contra o Boa Vista. Nós já estamos aqui na zona mista, é tudo feito aqui no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Tanto a zona mista como a presença do técnico Fernando Diniz. Daqui a pouquinho, então, deve vir um jogador e mais o Fernando Diniz. Galera, Fluminense venceu o Bangu ontem por 4-1. Primeiro tempo, o Fluminense cometeu alguns vacilos, teve ali a falha do Fábio, O Bangu acabou fazendo um gol. Segundo tempo, o Diniz fez algumas mudanças ali, colocou o Renato Augusto, o Terence fez a sua estreia, colocou o André na zaga, e o Fluminense foi para cima, virou a partida 4-1. Poderia até ter feito mais gols no segundo tempo. O segundo tempo foi inteiro do Fluminense. Cano marcando, para variar, o Cano começando aí a temporada já marcando, cravando, não poderia faltar, um gol do Cano. O John Arias também marcando um golaço. Fluminense começando muito bem, o time principal estreando muito bem na temporada. 4-1, fora o baile ali no segundo tempo. Primeiro tempo, é normal, o time está voltando ainda, não está com o ritmo ainda 100%. O Cano mesmo perdeu várias chances ali, que não é comum a gente ver o Cano perdendo esse tipo de gol. Mas no segundo tempo ele foi feliz, fez o seu gol, e a tendência é esse time evoluir a cada jogo, a cada partida. Logo mais o Flusão vai estar voando, jogando um grande futebol. O torcedor do Flusão está confiante e empolgado também para essa temporada de 2024. O time se reforçou bastante, trouxe peças ali para deixar o elenco mais qualificado, mais competitivo, manteve a base da temporada passada, e
a expectativa, né, para esse ano é que o Fluminense continue ganhando títulos, brigando por todos os títulos. E ontem fez um ótimo segundo tempo, passando o carro no Bangu. Deixa sua opinião nos comentários, torcedor do Flusão, deixa aquele like. O like é muito importante, você vai estar ajudando demais aqui o nosso trabalho deixando aquele like. Se inscreve também, ativa o sino. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.